Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, nos materiais que recebemos sobre um anime bem intenso, Parasite The Maxim. A ideia central já chega impactando, sabe? Parasitas alienígenas caindo na Terra, sim, quietinhos. E o objetivo deles é bem sinistro, usar humanos como hospedeiros, tomar controle. É uma premissa que já te deixa tenso desde o começo, né? Essa coisa da invasão silenciosa. Exatamente. E quase ninguém percebe. A grande virada é com um estudante, o Shinichi Izumi. Ele é atacado, só que, algo dá errado pro parasita. Isso, não consegue chegar no cérebro. E aí, acaba se fundindo só com a mão direita dele. E nasce um Miji. E aí começa o drama, né? Um humano e um alien, forçados a dividir o mesmo corpo. Não são amigos, não são parceiros por escolha. É pura necessidade, sobrevivência mútua, né? E eles estão bem no olho do furacão de uma guerra que ninguém tá vendo. Uma guerra pela humanidade. Vamos tentar desembrulhar isso. Essa dinâmica forçada que você falou, isso é um ponto muito explorado nos materiais que a gente viu. Com certeza. Shinichi e Miji viram tipo um campo de batalha ambulante. Essa tensão constante entre o eu e o outro, onde um começa e o outro termina. As fontes mostram que isso vai bem além da conveniência. Pois é. E essa necessidade mútua vira o gatilho para um monte de pergunta difícil. Os materiais descrevem como a obra mistura ação, sabe? Aquela ação de tirar o fôlego com suspense psicológico. E aí mergulha fundo em identidade, moralidade e o que significa ser humano quando você está dividindo o corpo com outra espécie que tem objetivos tão diferentes dos seus. Exato. E se a gente olha para o quadro maior, a chegada desses parasitas força a humanidade a repensar seu lugar, né? Na cadeia alimentar, talvez. A relação do Shinichi e do Miji é tipo um microcosmo dessa luta toda. As pontes sugerem que a narrativa usa essa simbiose para, dissecar a natureza humana quando está sob pressão máxima. Instinto versus razão, sabe? E um ponto que chama atenção nos materiais é justamente esse contraste. O Miji é frio, calculista, focado só em sobreviver. Pura lógica alienígena. Isso. E o Shinichi é todo emoção, conflito interno. Aí a gente pensa, será que as nossas emoções, que a gente acha que definem nossa humanidade, são sempre uma vantagem? Ou podem ser uma fraqueza, né? Num cenário de sobrevivência total. É uma provocação bem interessante que os materiais trazem. Faz sentido. O Miji, com essa racionalidade dele, toma umas decisões que pra gente parecem monstruosas, mas do ponto de vista da autopreservação são lógicas. E isso desafia a moral do Shinichi o tempo todo. E a nossa também, né? Com certeza. E essa tensão não fica só neles dois. Os materiais mostram que a história explora a infiltração dos parasitas na sociedade. Aquele pânico silencioso começando a surgir. Ah, sim. O impacto social é outro ponto forte. E pra quem ficou curioso, é bom saber, a jornada toda do Shinichi e do Miji tá numa temporada só. São 24 episódios. Tá na Crunchyroll, na Netflix também. Dá pra fazer aquela maratona e sentir tudo isso na pele. Entre ser humano e virar um monstro numa luta dessas. Conforme o Shinichi luta e se adapta, ele mesmo começa a mudar, a tomar atitudes que, desafiam quem ele era antes. Até onde vai a adaptação necessária e onde começa a perda da humanidade. Você falou dessa linha tênue. Os materiais dão exemplos de como o Shinichi lida com isso? Com essa ambiguidade nas ações dele? Como ele justifica certas escolhas? Olha, os materiais detalham sim. Vários momentos em que ele encara decisões brutais. Ele precisa ter uma frieza que ele nunca imaginou ter. Muitas vezes seguindo a lógica do Miji para sobreviver aos encontros com outros parasitas. É uma transformação bem dolorosa, sabe? E levanta a pergunta, ele tá ficando mais como eles para conseguir lutar contra eles? É uma área cinzenta mesmo, e a obra não dá a resposta fácil. Entendi. Então, resumindo o que os materiais apontam, temos essa invasão alienígena, que é silenciosa, mas implacável, um protagonista que está literalmente dividido e uma luta desesperada pela sobrevivência que força a gente a questionar o que é identidade, o que é moralidade humana no limite. No fundo, a análise dos materiais sugere que a história pergunta:
Em condições extremas, o que realmente define a gente? É a capacidade de sentir empatia? Ou é a capacidade de sobreviver, não importa como? Essa fronteira talvez seja mais fluida, mais desconfortável do que a gente gostaria de admitir. E fica uma reflexão final aqui, baseada nessa análise toda. Se a cooperação pela sobrevivência pode acontecer entre espécies tão diferentes, né? Um humano e um parasita alienígena, o que isso diz sobre os conflitos que a gente tem dentro da nossa própria espécie, muitas vezes por motivos bem menos existenciais? É algo para se pensar, né?